E é sobre política, segurança pública e também olhando para tudo que vai acontecer nesse ano de eleição, que o Live CNN recebe agora, aqui no estúdio, o sucessor de Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, que, aliás, passou a ocupar aí essa vaga com uma missão importantíssima, né, secretário, de dar continuidade a um trabalho que foi realizado, mas também com um novo olhar, dado um novo momento aqui no estado de São Paulo. Entrevista esta, gente, viabilizada pelo nosso repórter Renan Fiuza. Então, secretário, eu vou deixar para perguntar para o senhor. Daqui a pouquinho vou passar a palavra para o Renan abrir essa entrevista. Bem-vindo, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade aqui de falar de segurança pública. Importante, né, doutor, que a gente está sempre junto aí nas coletivas, é interessante tê-lo aqui no... Ele fica sempre quietinho lá, de boas. Sem puxar muito, dar problemas para o senhor, né? Telcuri, bom dia, Clarissa, doutor Nico. Acho que a primeira pergunta que eu tenho, falando a respeito de segurança pública, doutor, é com relação, sobretudo, ao senhor que já está há décadas aí na estrada, né, viu e acompanhou a evolução da criminalidade. Eu queria perguntar, quais são os principais desafios hoje de São Paulo enfrentados, né? Uma vez que a gente tem cada vez mais o crime parece que está se profissionalizando, né? A gente já não tem mais a cara daquele criminoso, o ladrão de banco, o criminoso que invade e rouba casas. Hoje o crime está dentro da Faria Lima, por exemplo, né? Então eu imagino que o desafio seja maior, né? Renan, é isso mesmo que você falou, né? Hoje, aquele assaltante que chegava num banco, que eu trabalhei muito nisso, aquele confronto que tinha a polícia, que sempre acabava a troca de tiros, aqui na Paulista, em bairros, em agências bancárias, não tem mais. O pessoal agora está mais para o lado cibernético, querendo lesar a pessoa de forma eletrônica, através do celular. Você já deve ter recebido algum telefone, olha, estão fazendo uma compra com o seu cartão ali... E você confirma, não confirma, você acaba confirmando, a pessoa de bem acaba até digitando o número que a pessoa manda, e aí a pessoa entra, então te roubam o dinheiro da conta, te furtam o dinheiro da conta, isso assim, é isso que nós estamos muito atentos, né, com o nosso departamento cibernético, que pretendemos fazer um departamento, hoje é uma divisão, pretendemos fazer isso um departamento para combater os crimes eletrônicos, porque a gente não vê muito aquele ladrão, uma armada que vem antigamente, vê mais o pessoal através da internet, essa situação. Secretário, eu gostaria de dar um passinho para o que a gente estava conversando agora há pouco com o Pedro Moreira a respeito da forma como a segurança pública está pautando o debate lá no Congresso Nacional. O senhor chega no cargo substituindo um secretário que teve uma atuação muito política e, inclusive, assumiu essa função agora lá no Congresso Nacional de relatar esse projeto tão importante que é o PL de antifacção, dentro dessa missão de levar um olhar da direita para essa discussão. Eu gostaria de compreender como o senhor pretende dar continuidade a esse trabalho, olhando principalmente para os desafios da pasta e a questão político-eleitoral também, porque foi uma gestão que teve pontos positivos, mas que também enfrentou muitas polêmicas, por exemplo, em relação à violência policial. Olha, eu posso falar porque eu estava na administração uns 3 anos. Eu não tenho viés político, eu não tenho nada, eu não vou ser candidato a nada, eu atendo todo mundo, eu não pergunto à pessoa que foi roubada, furtada ou sequestrada que partido é ele, para quem votou. Eu tenho isso comigo. Se vocês verem, desde 2000, né? Eu quero união, eu quero servir. Eu acho que eu nasci para isso. Quando eu engraxava sapato na porta de uma delegacia com 12 anos de idade, eu sabia o que queria ser. Então eu tenho isso comigo, eu quero servir. Deus fez para mim mais do que eu merecia. Então se eu puder ajudar os policiais, ajudar alguma coisa, eu me apaixono pelo caso. E é isso que acontece comigo. E eu não vou ter viés político nenhum, zero, né? E não sei se eu consegui responder o que você perguntou. Mas e sobre os desafios da pasta e os problemas que ocorreram? A questão da violência policial foi uma questão importante, operações polêmicas foram conduzidas ao longo da gestão e há ali, é claro, um esforço para evitar que isso se transforme num problema para o governador que quer disputar a reeleição. A polícia não quer o confronto, de maneira nenhuma. Eu odeio quando tem o confronto, porque eu também penso na pessoa que talvez estava lá furtando ou roubando, alguma coisa nesse sentido, e foi enfrentar a polícia. Eu também não quero que nenhum policial seja morto, que está cumprindo o dever, né? Mas o que aconteceu? A gente, vou dizer da Operação Escudo, a gente foi recuperar um território que muito tempo foi abandonado pelo Estado. Então a polícia chegava lá e era recebida a bala. Então a polícia teve que reger a altura. Ninguém quer o confronto. Olha, eu detesto. Quando eu vejo uma notícia, olha, teve um confronto
ali, entendeu? Né? Eu fico triste com isso aí, porque eu queria prender a pessoa, quero prender ela e levar para a justiça para decidir. Não queremos o confronto. Mas agora, como aumentou nossas operações, a polícia está trabalhando mais e se dedicando mais nessas operações, está tendo mais ocorrência de confronto. O pessoal que atira na polícia, infelizmente a gente não quer, mas acontece. Vou passar a palavra para o Theo Cury, secretário. Secretário, a segurança pública é prevista pela Constituição como uma atribuição dos governos estaduais, mas há um trabalho cada vez maior de tentativa de integração por conta justamente da resposta que o crime organizado tem dado às autoridades, uma atuação também integrada do crime organizado que demanda uma resposta integrada por parte das autoridades. De que maneira vem sendo realizadas desde que o senhor assumiu, faz pouco tempo, obviamente, teve recesso no meio do caminho, mas como vem sendo essas conversas com o governo federal na busca por uma integração cada vez maior? Olha, ninguém fez tantas operações em conjunto com a Polícia Federal que nem a Polícia de São Paulo. Foram mais de 200 casos de operação conjunta para combater o crime organizado. Até mais de 200, eu estou com o número aqui, mas não vou procurar. Mais de 200 casos que nós fizemos lá. E a Polícia de São Paulo trabalha entregada com todas. Eu vou dizer para você o nosso caso do Muralha Paulista, o nosso Smart Sampa, onde a Prefeitura usa o nosso banco de dados e trabalhamos em conjunto com a GCM. Nunca teve tão integrado. E se eu puder juntar todas as forças do bem, então a gente fizemos muitas operações, mais de 150 com o Ministério Público, mais de 200 com a Polícia Federal. É o que a gente está fazendo e eu tenho um diálogo com todo mundo, pode ser quem for, veio aqui para ajudar, eu vou apoiar e vou fazer. Já tem previsão de encontro com o novo ministro? O senhor já conversou com ele? Não, ele não procurou a gente, mas eu estou louco para ter uma conversa com ele, assim que ele sentar e se adequar, acostumar, eu tenho boas informações dele, era um promotor de justiça, está do mesmo lado que nós. O nosso inimigo é o criminoso. Eu não tenho paixão nenhuma assim de prender um criminoso assim por mim. Tendo informação que ali tem um criminoso, se vier a Polícia Federal ajudar, vier a GCM ajudar, eu vou atrás. Renan. Era isso que eu queria saber, doutor. O senhor mencionou a questão dessa relação mais estreita com o Ministério Público, né? A gente vem acompanhando muitas operações ligadas à Polícia Civil com o Ministério Público, uma vez que eles mergulham nessa história do crime organizado muito forte aqui no estado de São Paulo, né? A pergunta que eu tenho para o senhor é com relação a um caso específico, mas que descortinou assim para a gente um outro olhar com relação ao crime, quando foi o caso do Vinícius Gritzbach, né, morto no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que mostrou uma ousadia tremenda dos criminosos, né, e por vezes questionamos os senhores com relação a talvez como é que o Estado se sentiu diante daquela situação, e depois também mostrou uma realidade onde policiais faziam escolta de um delator. Policiais também foram presos por executar o delator e essa é a pergunta que eu tenho para o senhor. O quão difícil é vocês também entenderem essa magnitude que o crime organizado vem se tornando e vem mostrando para a população, né, que eles realmente são fortes ali, né? Foi os 3 meses mais difíceis da minha vida como policial, porque o Derrite, quando aconteceu o caso do aeroporto, ele me chamou, junto com o governador do estado também, super preocupado, falou assim, para o que você está fazendo, forma uma comissão, você vai ser o comandante dessa comissão para aprender quem matou muita ousadia e tal. E desde aquele dia que aconteceu, o dia seguinte começamos a trabalhar, infelizmente precisamos cortar na carne. Mas aí provou o nosso trabalho das nossas corregedorias, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Nós tivemos 21 policiais presos, é triste para nós, eu não queria que tivesse nenhum, entendeu? Mas a gente cortou na própria carne. Esse caso vem repercutindo até agora, sempre aparece uma ponta de quem tem aí, sempre repercutindo uma coisa, mas as nossas corregedorias estão atentas e conseguimos esclarecer. Faltam 2 pessoas, faltou aquele olheiro, que para ser preso, falta o mandante, que é o cigarreira, e falta mais um, que é o primo cigarreiro, o Didi, que fugiu, não conseguimos achar, parece que está em outro país, mas estão trabalhando. Mas o caso foi esclarecido e a resposta foi dada para a sociedade, mesmo cortando na carne, mesmo tudo que aconteceu, aquele empenho nosso todo, e faltando 3 pessoas. Mas estamos com 21 pessoas presas no caso. Secretário, eu ouço aqui e vejo no senhor essa vontade de cooperação com as forças federais. Mas, infelizmente, por mais que o senhor tenha um perfil até diferente do seu antecessor, a gente sabe que em ano de eleição, às vezes, essa realidade da disputa política acaba se impondo. A gente chegou a ver
os órgãos estaduais de segurança e os órgãos federais realizarem entrevistas coletivas no mesmo horário para falar da mesma coisa, de tanto que havia uma disputa por crédito, principalmente nessa questão do combate ao crime organizado, porque a gente tem uma eleição pela frente. E como que o senhor pretende driblar isso? Por exemplo, como que o senhor vai se posicionar em relação a essa questão da PEC da segurança pública? Porque o governo quer pegar isso para si e tem uma discussão de que haveria algum tipo de avanço sobre prerrogativas dos estados. Como administrar isso, por mais que o senhor queira essa cooperação? Como lidar com essa briga política ao ponto de coletiva aqui e ali no mesmo horário? Foi uma cena que a gente não sabia como dividir a tela, secretário. Complicaram o trabalho de vocês, né? Porque arrumar duas equipes, né? Tem que pôr o Cury para trabalhar, o Renan do outro lado. Então, mas é o que acontece. Comigo não vai acontecer. Mas o senhor vai lá bater na porta, por exemplo, eu do vou. ministro? Se precisar para solucionar algum problema de São Paulo que precisa de ajuda, eu vou Porque bater. Até agora o senhor falou que vai esperar o ministro vir. Mas é que ele sentou agora há pouco, ele está fazendo reuniões, eu também tenho que ser convidado. Mas se não me convidar, eu vou lá de entrão mesmo, entendeu? Eu vou lá, primeira vez no Brasil, eu vou bater na porta dele e falar, ministro, eu estou aqui para ajudar. Eu já tinha falado isso. Mas seu chefe vai deixar? Vai. Eu não tenho, nem ele tem viés político. Segurança pública não se faz com viés político. Mas imagina a foto, secretário, o senhor ali tirando a foto com o presidente Lula, ministro, tudo, no meio de uma eleição. Não, se for um caso policial, eu tenho certeza que o nosso governador Tarcísio não vai se opor. Se é um caso para defender São Paulo, levar São Paulo, eu não vou marcar coletivo no mesmo horário com os outros para querer puxar para mim, não. Eu não tenho essa vaidade. O senhor chama para fazer a coletiva junto? Eu chamo e vou sentar onde for. Eu não tenho vaidade, não tenho nada com isso. Eu quero resolver o caso. Fala assim, ó, vamos combater o crime, nós estamos com algumas operações programadas, vamos fazer junto, vamos sentar e vamos fazer a operação. Pode crer isso mesmo, você entendeu? A Secretaria de Segurança não é lugar assim para isso, sabe? Para cuidar de vaidade. Eu não tenho vaidade nenhuma. Se eu vier aqui com um sapato preto, marrom, não estou nem aí. Você entendeu? Sim. O que eu quero é ajudar a população. Secretário, que pontos de atenção o senhor observa na PEC da segurança e no PL antifacção? Eu acho que a gente tem que endurecer as penas para aqueles líderes de facção, sabe? E não dá benefício para esse pessoal, entendeu? Porque eles voltam para a rua, às vezes a pessoa é condenada a 20 anos, sai em 6, entendeu? E continua praticando o crime. Então, o que eu quero é o endurecimento das penas. Isso, que forma, que nome que vão dar para isso, não me interessa. O que eu quero é que aquele que é o faccionado, aquele que investe contra os policiais e contra o Estado, fique preso mais tempo. Doutor, o senhor mencionou um ponto interessante, eu volto aqui, por trabalhar com o senhor na rua, né, digo nas coberturas, enfim, está mais nessa questão ligada ao primeiro comando da capital, aos faccionados que o senhor mencionava. A pergunta que eu tenho ao senhor é, o Estado está enfrentando da maneira correta o primeiro comando da capital? Como é que o senhor enxerga esse enfrentamento? Porque, para além disso, a gente está falando da morte do delator, Vinícius Gritzbach, a gente teve, infelizmente, a morte do Dr. Rui, de uma tremenda ousadia na Praia Grande. A gente recebeu aqui no Live CNN também o Dr. Gaquia, que foi mais de uma vez ameaçado, jurado de morte, né? Inclusive as imagens aí que a gente mostra com relação à ação que aconteceu em Praia Grande. Então a pergunta que eu tenho ao senhor é com relação a isso mesmo. O enfrentamento, ele neste momento é correto? Está surtindo efeito? Porque a gente está falando de uma organização criminosa gigantesca, com tentáculos, inclusive, fora do Brasil. Exato. É o que a gente está fazendo, com a asfixia financeira que a gente está fazendo contra o crime organizado. Você vê o caso aqui que a gente fechou 79 hotéis aqui na região da Cracolândia, terminamos com aquela favela do Moinho, que era um tráfico de droga, um ponto de referência. O caso do Dr. Rui, esclarecemos. Prendemos há pouco tempo 3 pessoas, né? Aquele velhaco, que era o ladrão de banco, que em 2005... eu estava com o Rui na delegacia, eu era profissional, trabalhava junto com o Rui. Ele já foi preso por nós em 2005. Ele e aqueles 2 parceiros dele, que tiveram a ousadia de até alugar uma casa perto da casa dele em São Caetano para tentar matar. Já vinha isso aí anteriormente. Eles foram responsáveis pela morte do Dr. Rui, estão na cadeia. Falta prender 2 pessoas que não foram agidas, mas vão prender também. E a polícia de São Paulo está dando a resposta sempre. Por exemplo, eu não conheço líder do crime organizado aqui em São Paulo. Mas, secretário, a resposta ainda é muito insuficiente, porque a gente está vendo infiltração do crime organizado na máquina pública. A gente, não estou caracterizando só a atuação do governo do Estado, mas a gente tem essa infiltração do crime organizado na máquina pública, nas polícias. A gente enxerga ali uma dificuldade, claro, no judiciário
também. Há uma atuação desses grupos, dessas facções, junto com grupos estrangeiros, se fortalecendo, movimentando milhões e milhões e milhões e milhões de reais, autofinanciados ali pelo crime, de uma forma extremamente eficiente e que os governos simplesmente não conseguem frear. E a maior crítica que se faz, por exemplo, no governo federal em relação à atuação do governo estadual é a ideia de que a reação do governo do estado é pontual. Por exemplo, faz-se uma operação, muitas vezes com alta letalidade, para capturar líderes do crime organizado, mas no minuto em que se retira esses líderes, automaticamente as outras facções dominam, os outros grupos criminosos dominam esse espaço e o crime continua girando. O governo federal acusa as forças estaduais de não agirem como seria o ideal nessa questão do enforcamento financeiro do crime. Eles tentam puxar esse crédito para eles. Como fica? A ação é pontual? Essa crítica é razoável na visão do senhor? Não, o combate ao crime organizado é feito todo dia. Todo dia tem ação nova. Nós estamos aí com operações, em três operações para conseguir, e a gente combate o crime organizado com operações, conjunto, informações. Nós estamos colocando junto com o GAECO agora, laboratórios nas seccionais do interior de lavagem de dinheiro, onde um promotor público vai estar junto com o delegado de polícia para investigar a origem, porque nós vamos combater isso tirando o dinheiro deles e fazendo esse dinheiro. Nós estamos com 124 milhões apreendidos, que vai reverter isso do crime organizado para comprar colete, para comprar viatura, para comprar arma para a polícia. Estamos esperando só a liberação, nós estamos tomando o dinheiro deles em tudo quanto é lugar. Essa semana retrasada também tomamos mais de 30 milhões numa quadrilha, que também faziam transações bancárias que não existiam. Conseguimos aprender 30 milhões, tudo do crime organizado. É que eles têm ramificações em todo lugar, mas a polícia está atrás e eu te garanto, nós vamos combater. Não vamos largar nunca. Assim, São Paulo vai ser a referência de combater o crime organizado. Conversando esses dias com o Procurador-Geral da República, que é Procurador-Geral Eleitoral também, o Paulo Gonet disse para mim o seguinte, que uma das prioridades e um dos temores para as eleições desse ano é justamente a infiltração do crime organizado na máquina pública por meio de eleições, inclusive limpas, mas financiadas pelo crime organizado. A minha dúvida é como que é uma preocupação para o governo do Estado de São Paulo, para a Secretaria de Segurança Pública, e que medidas os senhores pensam em tomar para um ano eleitoral como esse? Olha, nós estamos combatendo. Há pouco tempo, uma aluna se ingressou na Academia de Polícia, uma aluna que era ligada a um partido ligado ao PCC. E a polícia conseguiu identificar e barrar no corpo. No primeiro momento, quando foi feito a triagem dela em março, ela se mostrou, ela é casada com um delegado, era uma policial militar do Espírito Santo, uma pessoa totalmente com a condutora libada. De março até agora, novembro, ela teve esse desvio de conduta. Em março, foi feito tudo que podia ser feito, ela foi aprovada com ótimas referências. Depois a polícia continua investigando quem está entrando na nossa polícia e conseguimos tirar a moça do concurso, acho que vocês devem ter divulgado. Doutor, mas para as eleições, desculpa, para as eleições há alguma medida específica que vocês tem muita coisa que a gente investiga que não pode ficar falando aqui, entendeu, né? Falando, mas tem muita coisa que a gente está tomando as medidas que a gente não pode antecipar o que vai ser feito nas eleições, mas a gente está de olho. Tá. E sobretudo essas 3 próximas ações programadas aí da Polícia Civil que o senhor mencionou, a gente consegue entender um pouquinho do que seria? Se trata... Não, trata combate ao crime organizado. Tá. Nós não paramos com isso. Nós vamos bater e não vamos deixar se criar aqui em São Paulo. É difícil, a luta é constante, é diária, mas a gente não vai parar nunca. Não sou eu, não. Eu não faço nada sozinho. A gente ontem tivemos uma reunião na secretaria com o comandante da PM, com o pessoal de outras cidades, tudo sempre procurando melhorar. E a gente vai continuar com isso, né? Então a gente está motivado. Eu vou dizer que a polícia está motivada. Sabe, eu não comando nada sozinho, eu tenho parceiro, tenho o Índio que trabalha comigo, o Arthur, o Coutinho, a gente sai de casa todo dia com a vontade de acertar. Pode acreditar na gente, sai com vontade de acertar. Nós moramos nessa cidade e queremos melhorar essa cidade. Mas uma luta difícil, mas vamos continuar. Agora, falando da cidade, também do Estado, secretário, principalmente as grandes cidades, a sensação de insegurança da população é muito grande. A gente vem falando repetidamente como isso vai pesar no processo eleitoral deste ano. A gente tem, por exemplo, essa questão dos celulares, furtos de celulares. Há uma sensação de insegurança.
como trabalhar para além das ações que vocês fazem na ponta para combater o crime, seja ele o crime organizado ou a criminalidade em geral, como transmitir para a população uma segurança maior, porque a situação está assim extremamente complicada, principalmente em algumas regiões que ficam afastadas dos grandes centros ali que contribuem com esse monitoramento mais ostensivo. Então, eu vou te falar uma coisa. No centro de São Paulo, nós conseguimos baixar 60% dos indicadores. Menos furto, menos roubo, 60%. Em Nova York, baixaram 27%. Juliane baixou 27%. Fizeram uma estátua dizendo que ele era o melhor do mundo. Aqui em São Paulo tinha 60%. Eu convido vocês para andar no centro de São Paulo à noite, ou de dia. Ver como mudou o centro de São Paulo. Praça Princesa Isabel, Praça da Sé. Vai lá, está tendo um show de luzes na Catedral da Sé todo domingo. Então, uma coisa, eu vejo estudantes percorrendo as obras, a arquitetura de São Paulo, que não tinha antes. Nós conseguimos baixar 60% no centro de São Paulo, mas não conseguimos transmitir essa sensação de segurança, o mesmo índice que nós baixamos. E o que está faltando? Falta comunicação. E outra, hoje tem o celular, a gente faz um grande trabalho no centro, mas chegou tomou uma correntinha. Uma pessoa que já foi preso 18 vezes pela gente. 18 vezes no ano passado. Ele agora voltou a furtar, furtou uma correntinha de uma pessoa, saiu correndo. Aquilo viraliza nas redes sociais de uma forma que deixa tudo inseguro. Mas tudo que a gente está fazendo não viraliza. Mas olha, viu o rapaz roubando uma correntinha e sair correndo de uma moça. Eu fiquei triste também de ver aquilo. Mas ele já tinha sido preso no ano passado 18 vezes. 18 vezes ele foi e saiu na audiência de custódia. Porque nós temos que alterar a lei. Você falou do celular. Se alguém furtar seu celular, furtei teu celular. Se eu soubesse que eu ia ficar um ano preso, eu não furtava outra vez. Mas ó, a gente pega aqui, num evento, por exemplo, num grande show, pega uma quadrilha, que às vezes vem até de outro país para cá, muitos vêm para cá, e a gente pega a quadrilha, a pessoa com 15 celulares, 20 celulares que roubou no show. A gente pega, atua, vai para a cadeia e sai no dia de custódia. No show seguinte, da mesma banda, do mesmo artista, eles estão de novo no show, porque não ficam presos. Pode acreditar no que eu estou falando. Então, se a pessoa mudar a lei, tem que parar o Congresso. Falar assim, olha, agora vamos fazer uma pauta de segurança. Quem furtar vai ficar preso, não vai ter todo benefício. A nossa lei não ajuda, por exemplo, o caso da receptação. Aquele que motiva o crime, que sabe que está esperando comprar um produto roubado, não fica na cadeia, é difícil segurar. Você não segura o cara 2 dias. Esses são pontos que estão previstos tanto na PEC da segurança como no PL antifacção, que vão ser discutidos por lá. Eu não me identifiquei no Lira, mas eu sei do dia a dia, que eu ando na rua e falo com as pessoas. Hoje, quando um policial troca de tiro ou tem uma ocorrência, eu vou no quartel. Se o secretário não fica bem aqui, eu vou. Outro dia aconteceu o caso na Faria Lima aqui, onde trocaram tiro de uma casa, eu fui o primeiro a chegar junto com o capitão. Então, eu vou lá, o senhor arriscou a vida do Estado, o cara deu 4 tiros e você não acertou, que sorte, você entendeu, né? Para além de mudanças na legislação, e isso está em Brasília, com as discussões tanto da PEC como do PL, e que ainda vão passar por uma série de discussões nesse primeiro semestre, que ações o governo do Estado de São Paulo pretende tomar para trazer essa sensação converter esses resultados em uma sensação que a população, na avaliação do senhor, não está sentindo? Eu ajudo de vocês, por isso que eu vou nos programas de TV, eu vim aqui agora falar, só ajuda, a polícia está trabalhando, confia na gente. Nós baixamos 60%, furto e roubo de carga 34%. Mas é uma reformulação da comunicação, são novas medidas? Não, a gente tentar transmitir, eu acho que é mais gente falando, a polícia trabalhando. Nós fizemos ações agora aqui nos bloquinhos. Eu estava lá, o assessor de imprensa estava lá. Cada vez que a gente prendia o pessoal lá de Chaves, sabe, aquilo que vocês devem ter acompanhado, prendia, a população aplaudia a gente. Sabe, aplaudia e tal. Eu vi um caso que num cadete do Exército que tentou bater num policial, tentou assediar uma mulher, a polícia usou um pouco mais de força para segurá-lo, viralizou tremendamente tudo quanto é lugar. Onde eu ia estava aquele pessoal com o celular. Mas aquela ação dos policiais prendendo as pessoas foi muito menos, entendeu? Do que o policial está fazendo. Doutor, só para... Eu vou sempre defender a polícia, viu? Eu sei que é Fica à vontade, né? Não, doutor, eu só queria que o senhor trouxesse para a gente. Acompanhamos alguns casos recentes, né? Ontem, por exemplo, anteontem, o roubo da joalheria. Aquele cofre, tem 3 pessoas presas, 3 ou 2 pessoas presas até ontem. Temos o ano passado ainda um caso que não foi esclarecido, do empresário em Interlagos. O que a gente consegue trazer de novidade de casos que foram emblemáticos e que a gente acompanhou coletivas e o trabalho da Polícia Civil, a gente consegue trazer um desfecho aqui no Live CNN de alguns casos? O caso do cofre, o porteiro do prédio está envolvido.
Depois teve uma moça presa, já temos 2 presos, estamos esclarecendo e vamos achar o caso. Você fala do caso do autódromo, nós ouvimos mais de 40 pessoas no caso. Mas até agora fizemos 2 mandados de busca. Está sobre sigilo, mas vão ter novidade. Ainda estão sendo analisados nos aparelhos, através de geolocalização. Uma empresa de segurança está dificultando muito as informações de polícia. Deram várias informações contraditórias. Isso está sendo analisado e vamos ter novidade em breve. Olha, mas teve mandado de busca que a gente cumpriu, mais de 40 pessoas ouvidas. E esse caso está na minha garganta também. Eu vou esclarecer, um dia eu vou olhar. Renan, esclarecemos o caso, vem cobrir aqui, vai ser uma satisfação para mim. Secretário, eu vou fazer o papel aqui de Não policial faça, mal. Posso, eu preciso fazer um pouquinho. A hora em que o Theo Cury estava ali mencionando a PEC da segurança pública, o senhor virou uma hora ali e falou, eu não sei, não li. Eu queria entender exatamente do que o senhor estava falando ali. O senhor tem que visão a respeito da PEC da segurança pública? Porque o senhor está defendendo o endurecimento da legislação e é importante que a gente compreenda qual que é a visão do Estado em relação às mudanças na lei que estão sendo discutidas neste momento. Estão corretas, não estão corretas, não são suficientes para resolver o problema? É uma abordagem eleitoral, não é? Como que o senhor enxerga as medidas que são propostas? Porque isso vai ser discutido agora e tem possibilidade dessa mudança na legislação acontecer já agora e passar a valer em breve. Eu posso te falar como policial, não porque eu não sou político, não estou inteirado nisso. Como policial, é triste ver a gente trabalhar tanto tempo, eu vou dizer como andando do rap. Eu trabalhei 8 meses junto com o Fábio Caipira, eu era o diretor para aprender o andando do rap. Sim. E foi uma prisão que nós comemoramos, sabe? Aprendemos helicóptero, que transformamos esse helicóptero para transportar os órgãos aqui para quem precisava. Aprendemos um numerário grande que virou para a polícia, depois fomos obrigados a devolver tudo. Entendeu? Então, quando só os policiais, eu falo como policial, o que eu vejo? Se a lei segurar esses criminosos mais tempo, porque quando ele foi solto naquele... endurecimento de pena que o senhor defende. Tem que ser pena, prisão por mais tempo, mais rigoroso e sem flexibilidade, sem saidinha, sem... Exatamente, é isso que eu defendo como policial. Eu não vou entrar na parte política, que o governo acha, que o governo... Eu vou dizer como policial é triste ver, estou dizendo um caso concreto. Eu trabalhar gastar 800 mil reais para prisão com todas as diligências que nós fizemos, prender o andar do rap e depois, de vez de 2 ir embora pela porta da frente, eu acho que é muito injusto para os policiais, sabe? Porque nós com a cara no chão. E sabe o que foi dor para mim? Devolver o helicóptero dele. Que ninguém sabe até onde está até hoje. Devolver o helicóptero dele. O helicóptero que eu usei para a polícia, como na época eu era delegado geral, para transportar, sabe? Precisava no Coração, em Ribeirão Preto, levar, precisava dali um rio lá, fazia tudo isso. Daqui a pouco chegou uma ordem judicial para devolver o helicóptero. É triste. O helicóptero foi comprado com o dinheiro do crime, que tinha que ser transformado para esse dinheiro do crime para combater o crime. E aconteceu isso. Essa, como policial, eu estou falando. Essa é uma referência à decisão do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo, que na época decisão liminar. E quer saber de uma coisa? Não, eu nunca falei. Quando ele saiu, nós fomos atrás dele. Quando ele chegou ali perto do hotel Jequitimar, ali no Guarujá, nós estávamos seguindo ele, estávamos vendo, parou um outro carro, nós tínhamos um comando tentando achar ele. Ele parou o carro, parou outro carro do lado, que a gente não tinha controle, e ele montou outro carro, foi embora, nós perdemos ele. Secretário, e até hoje eu nunca mais vi ele. Secretário, a gente poderia ficar o dia inteiro aqui falando, não, eu quero ir embora. Conversando, mas infelizmente... Vocês vão me torturar aqui, eu quero ir embora. Eu preciso encerrar a nossa entrevista, mas gostaria mais uma vez de agradecer ao Renan Fiuza, que viabilizou essa conversa com o senhor importante. Primeira vez que o senhor vem aqui no estúdio, numa emissora, para trazer essas informações com tanto detalhe para a população. Então, a gente agradece também que o senhor tenha escolhido a CNN Brasil como primeiro lugar para o senhor fazer esse movimento e vir trazer essas informações presencialmente aqui no estúdio. Agradeço muito a participação do senhor aqui no Live CNN e espero que a gente continue aí mantendo contato daqui para frente. Não, continuo, eu gostei de vir aqui, sabe? Eu consigo explorar, mas eu falo do meu jeito, sabe? Eu não sou político, não sou nada, eu gosto de falar do meu jeito. Então eu vou falar, eu que agradeço sempre o governador Tarcísio ter escolhido policiais para tomar conta da polícia, coisa que nunca aconteceu. Vem com o Derrite comigo, porque eu olho na cara do policial, sei a ansiedade do policial, sei do sofrimento do policial. Então a gente vai procurar fazer sempre o bem e para a população acredite na polícia. Muito obrigada, então, Obrigado, secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, aqui no Live CNN de hoje.